Bom, hoje eu quero aqui debater um pouco sobre a situação da política brasileira leigamente. Como brasileiro, como eleitor que sou, quero aqui deixar uma reflexão para todos vocês que estão na base daqueles que só pode votar, democraticamente só pode votar e não reivindicar absolutamente nada, ou se não, se alienar a um candidato e ali se considerar como um boi no curral para ser dominado por eles. Isto eu não sou. Mas muito bem, vamos falar um pouco do Bolsonaro e vamos falar um pouco do Lula. Se você observar que o Bolsonaro acertou em algumas coisas como presidente, evidentemente que é louvável você concordar e fazer uma crítica construtiva e dizer que ele fez algo de bom. Mas não tudo, como se colocam, e querem implantar na mente de toda uma sociedade pensante. O Lula, com os mesmos pensamentos. Se ele acertou, se ele errou, a gente vai colocar ele na mesma balança. O que eu observo é que na trajetória do Lula, alguém fez com que ele chegasse, para mostrar que ele era realmente um homem de verdade, um brasileiro de verdade. Por quê? Penalizaram ele, prenderam ele como estadista foi preso, ficou lá, saiu e não precisou fugir para nenhum país, como ele mesmo disse, que ofereceram que ele deixasse o país. Mas não, ele quer provar a sua inocência. E a inocência veio tão rápido, que ele hoje é presidente da República. E aquele Bolsonaro, que sempre passou esticando a corda, como ele mesmo falava, um macho, um homem de verdade, um homem de coragem, um homem que sempre dizia que ia metralhar a petezada, etc e tal, xingando o ministro de canalhas, dizendo que sempre usou dinheiro para comer gente. Quer dizer, ele usou dinheiro para fazer motociata, Eu sei que ele fez coisas terríveis. O Bolsonaro, ele não foi um líder que ele poderia ter dado certo, mas ele não deixou que as instituições trabalhassem junto com ele. As pessoas que estavam com ele ali no poder, se tivesse o desejo de ajudar ele não concordaria, porque ele afastava essas pessoas, porque o que mandava, o que decidia era ele mesmo e os seus mais próximos da família. Quer dizer, o que deixou o Bolsonaro a ver navio, e hoje como um homem mais medroso da política brasileira, foi a sua própria covardia e a sua própria incapacidade de pensar, de trabalhar junto com os poderes, Congresso, o Senado e o Supremo. Quer dizer, os governos, as prefeituras. O Bolsonaro não teve essa capacidade de dialogar. O Bolsonaro não teve esse pudor de responsabilidade para ser um líder para toda a nação. E eu olho hoje o Justo falando, o Kassab falando, que ele errou muito, e errou mesmo. Eu, mesmo eleitor dele em 18, a gente tinha uma certa esperança. Primeiro, a corrupção não mudou absolutamente nada. Não precisa ser inteligente para perceber o que é o certo ou o errado. Quer dizer, ele passou esse tempo todo sempre fazendo da presidência um cercadinho para aqueles que o seguiam, que concordavam com ele, que aplaudia ele e chamava ele de mito, enquanto o povo morria de Covid, faltando saúde, educação, segurança. E este homem tinha todo o tempo do mundo para fazer passeatas e mais passeatas usando o dinheiro público. Então, eu acredito que se a gente olhar com bom senso, com responsabilidade, a gente vai perceber que o Bolsonaro, lamentavelmente, ele não foi um presidente bom para ninguém, só para ele mesmo.
Se ele fosse assim considerado um presidente bom até por ele mesmo, ele seria um estadista, tivesse perdido como perdeu dignamente, aceitado dignamente, ter passado a faixa dignamente e fazer sua posição dignamente, mas não, perdeu feio, passou dias calados, fugiu, e tem muita coisa para ser explicada naquilo que ele fez dentro da nossa pátria. Ele, como um brasileiro, ele não foi assim um estadista que hoje possa levar para os bancos das escolas brasileiras como o melhor presidente do Brasil. Porque não há como você dizer, gente do céu inteligente, que ele foi o melhor presidente do Brasil. Nunca, jamais. Só se você me mostrar algo que realmente dá-se dignidade a ele como presidente, algo assim que ele fez maravilhoso, de bom. Não fez. A escola pública, nada. A educação em si, em geral, nada. A segurança, nada. Como combater a corrupção? Nada. E ainda há alguém que diga que esse homem foi um estadista e é o melhor. Eu não vou dizer aqui que o presidente Lula hoje seja um dos melhores, não pode ser. Mas como ele foi um dos melhores presidentes na história do Brasil, porque sempre o brasileiro foi perseguido e usado só para votar, e se vender votos, etc e tal, ele fez com que chegasse mais educação, mais saúde, mais emprego, mais desenvolvimento, mais cultura. Quer dizer, ele fez com que os países do mundo inteiro abrisse um leque para o Brasil e o Brasil para o mundo, e o Bolsonaro fechou tudo isso. O Bolsonaro trancou tudo isso. O Bolsonaro foi internacionalmente ele mesmo, brasileiramente ele mesmo. Ele foi o que ele é, na sua santa ignorância e na sua santa burrice. Mas deixo aqui um ressalva que ele poderia ter aproveitado a oportunidade e ter sido um dos melhores presidentes. Mas infelizmente o ego, a ignorância, a estupidez, a burrice falou mais alto do que ele, e ele se deixou hoje, como ex-presidente, um homem para a história, um ex-presidente que perdeu feio, muito feio, porque não soube administrar as instituições, a democracia e o respeito. Haja vista que os deputados e senadores que apoiam ele ainda continuam sendo gado, alienado e só dizendo besteira e mais besteira. Eu acho que um bom político tem que concordar com aquilo que o governo está fazendo certo e de errado. É isso que tem que ser feito. Se o Lula estiver fazendo certo, diga que está certo. Se não, vá para a oposição e diga que está errado. E assim sucessivamente. Na política tem que ser assim. Agora, esquecer de colocar o Lula como um deus da política e o Bolsonaro como um deus da política. Deputado foi eleito democraticamente para exercer a função de deputado federal e senador da República. Não ficar alienado a um presidente, mas sim concordar com aquilo que traz de bom para uma sociedade sofredora como tal. E falar de salário mínimo, R$18, aquele deputado que achar pouco, só dividir o seu salário que você ganha como deputado federal e as mordomias, e desconsiderar, não querer e passar para algumas instituições que realmente precisa de dinheiro. Aí sim você se torna um deputado que solidariza com aqueles que recebem pouco. Na verdade, até porque para receber mais, tem que estudar mais, tem que aprender mais, tem que trabalhar mais, tem que se dedicar mais. Não é verdade? Então, este é o meu pensamento como leitor e como leigo. O presidente Lula está fazendo hoje o melhor do melhor. Espero que continue fazendo e que vocês possam democraticamente apoiar aquilo que é bom para o povo brasileiro. Espero que o Bolsonaro volte, porque o país dele é aqui, não é americano e nem é italiano. Eu penso que ele foi realmente
é um cara muito medroso, né? Derreteu, virou geleia. Realmente não se pode dizer que esse cara é um estadista, mas sim um medroso. Até a próxima.